E amém. Meus amados, podem assentar. Um bom dia a todos mais uma vez. Quem chegou após aí o início da saudação, que o Senhor te abençoe poderosamente nesse dia. Primeiramente, é uma alegria grande estar com vocês aqui, mais uma vez, você que está em casa, que o Senhor continue te abençoando, te fortalecendo, que o Senhor fale poderosamente ao teu coração nesta manhã também, em nome de Jesus. Meus irmãos, estamos chegando ao fim do curso Bem-vindo à Família. Até aqui eu fui muito abençoado com essas ministrações. Você foi também? Amém? Você foi edificado? Sim? Conheceu mais da palavra de Deus? Conheceu mais do Senhor? E hoje a gente vai dar continuidade na nossa última lição. Essa lição de hoje, ela não tem um tema só, como nós fizemos nas outras, né? Falamos sobre o Espírito Santo, falamos sobre a graça, falamos sobre o encontro com Deus, o propósito eterno de Deus na nossa vida, falamos um pouco da história da nossa igreja, mas hoje a gente vai fazer um misto de assuntos aqui com vocês, tá? Então é uma aula bem extensa, mas nós vamos acabar no horário. Então, se você tiver alguma dúvida também, o Pazini está aqui ó, com o microfone, ó, você faz assim com a mão, ele leva o microfone aí para você poder falar, porque é interessante que você fale no microfone, porque quem está em casa escuta que a sua pergunta, né, ou a sua inserção no que a gente foi estudando hoje, nesta manhã, tá bom? Então, hoje nós vamos falar na lição 8, tornando-se um discípulo. Se você for lá no livro de Gênesis, você vai conhecer um pouquinho da história de Abrão, que depois se tornou Abraão, Gênesis 12. E nós vemos que o Senhor chama esse patriarca, Abraão, ele era um homem próspero, um homem muito rico, ele morava lá na Mesopotâmia, e o Senhor chama ele, escolhe ele, faz um chamado e uma promessa na vida dele. Isso vale para cada um de nós. Foi o Senhor que escolheu a cada um. Não fomos nós que escolhemos o Senhor. Jesus disse, não foi vocês que me escolheram, mas eu escolhi a vós, para que vocês vão e deem fruto. Não é assim? Está escrito? Então Deus olha, escolhe Abraão, faz um chamado na vida de Abraão. Abraão, entendeu? Sai do meio da tua parentela e vai para o lugar que eu vou te mandar. E Deus faz uma promessa para Abraão, olha as estrelas do céu, né? Essa será a tua descendência. Lembrando que a sua esposa era estéril, e mesmo assim, Deus fez uma promessa. E diante de tudo isso que Deus fez na vida de Abraão, ele também coloca uma condição. Abraão, você vai ter que deixar a tua parentela. Sai aí da Mesopotâmia, de Ur dos Caldeus, sai daí aonde você está, deixa a tua parentela, deixa para trás os seus pais, deixa para trás os seus familiares, deixa a casa do seu pai, rompe os laços que você tem de sangue com o pessoal aí dessa cidade, rompe com as suas referências culturais e religiosas, porque eles tinham essa cidade da Mesopotâmia, de Ur dos Caldeus, era a cidade mais desenvolvida daquela época. É como ele estivesse aqui no Brasil e saísse de São Paulo, capital, e fosse para o deserto de algum outro estado aí que não tinha ninguém habitando, apenas pessoas muito espalhadas. Então o Senhor falou para ele, deixa tudo isso para trás. E ele era um homem muito próspero já. A família de Abraão, segundo estudos, era uma família muito próspera em Ur dos Caldeus. Então ele já era um homem rico. Mas Deus falou para ele, deixa tudo para trás, deixa a sua família, deixa os seus laços, deixa as suas referências, pois Deus chamou Abraão para uma nova vida, para construir uma nova história. Deus foi aquele que chamou a cada um de nós. Se você está chegando agora na igreja, prazer ter vocês aqui hoje também. Vocês estão chegando agora aqui, foi o Senhor que chamou a cada um de vocês para uma nova história. Reconstrua a tua vida, recomece de novo, faça uma nova história comigo, de acordo com o chamado que eu tenho na vida de vocês. Então Abraão, deixa eu tomar uma água. Ele deixou para trás a religião daquele lugar, ele deixou para trás o sucesso
da vida que ele tinha naquele lugar, deixou todos os seus pontos de referência e decidiu apenas ouvir a voz de Deus. Ele abandonou tudo para ser obediente a Deus e descobrir as novas possibilidades de caminhar com Deus e naquilo que o Senhor tinha prometido para aquele momento da vida dele. Observe uma coisa: quando a gente ouve a voz de Deus, a gente tem que romper alguns laços com o passado. Obrigado, João, estava esperando. Alguns laços com o passado, algumas coisas que ficaram lá no nosso passado para começar uma nova história com Deus. O Senhor falou para Abraão: Abraão, deixa aí seus parentes. Ló foi com ele de teimoso, né? Mas deixa aí seus parentes, deixa para lá tua parentela e vai para o lugar para onde eu vou te mostrar. Meus amados, Deus tem promessa na vida de cada um de vocês. E se Deus te trouxe aqui neste lugar, é porque Ele tem uma promessa grande na tua vida. O Senhor, assim como Ele usou Abraão, né? Como Ele fez promessas e usou Abraão para onde ele foi, diante dos desafios do deserto que ele teve que enfrentar, e Deus abençoou e Deus foi com ele. Eu quero dizer para você, uma nova história na tua vida está começando, e Deus é com você. Se foi Ele que te prometeu, Ele é fiel para cumprir. Se foi Ele que te mandou para outro lugar, foi porque Ele tem um grande propósito na tua vida, e Ele quer te usar nesse lugar aqui, em nome de Jesus. Você recebe aí? Você confia nessa palavra? Amém? E Abraão se tornou um discípulo de Deus, seguiu tudo aquilo que o Senhor o ensinou. E nessa manhã eu quero fazer uma pergunta para você, e esse é o tema da nossa lição: se tornando um discípulo. O que é ser um discípulo de Jesus? Está aí na tela já? O que é ser um discípulo de Jesus? Pessoal, dá uma atualizada na tela aqui. João, dá uma atualizadinha aqui. Isso, acho que agora entrou. O que é ser um discípulo de Jesus? Vamos lá. Sem muita briga para responder, tá bom? Avelino aqui, por favor. Nos ajude aí, Avelino. Paz do Senhor, irmãos. Amém. Então, eu não vou ajudar porque eu também estou aprendendo, né? Imagina. Mas eu creio que ser um discípulo de Jesus é abrir mão do nosso conforto e carregar a cruz, que Ele nos deu exemplo. Muito bom. Alguém mais? O que é ser um discípulo de Jesus? Vamos lá. Não precisa brigar. Vamos lá. Mais um. Adriano ali, ó, por favor. Pazini. Paz, igreja. Paz. A palavra de Deus fala que se você permanecer nas minhas palavras, verdadeiramente vocês serão meus discípulos. Lá em João fala, né? Graças João 8, 34 em diante, por aí. Amém. Então, se nós permanecer firmes nas palavras do Senhor, nós seremos um discípulo verdadeiro do Senhor. Amém. Atrás de você. Não sei se a irmã está sendo usada aí, a irmã está assim, ou quer falar. Pode falar. É pelo tamanho mesmo, tem que aparecer a mão, né? Porque a Amém. estatura é igual de Davi. Pensei que a irmã estava cheia do poder, hein? Graça e paz a paz de Jesus, amém, igreja? Amém. Eu não conheço os irmãos, só o irmão Pazini, ele me convidou. E, graças a Deus, eu estou no meio de um povo unido na fé, onde tem a harmonia e tem o que? A comunhão. Porque o Espírito Santo, ele habita onde tem comunhão, né? Então, voltando para a pergunta, tem que focar, né? Senão, se vocês me derem brecha, eu vou ficar aqui até a manhã inteira. Mas ser discípulo de Jesus, no meu entender, no meu conceito, é imitar. Imitar o que o Mestre fez. O Mestre, ele andou, ele apregou a verdade, as boas novas do reino. Ele, humilde de coração, padeceu, teve compaixão. Jesus ensina a compartilhar. Jesus, ele não condena. Jesus, ele não apedreja a prostituta, ele não julga. Jesus, ele traz para perto do Senhor, para perto do Deus poderoso, porque ele se compadeceu da humanidade, ele também teve aflição na carne, mas ele resistiu às tentações. No deserto ele foi tentado, porém ele resistiu. E aí tem um confronto, né, com Satanás. Satanás tenta o Senhor, fala: se está com fome, tu pode tornar essa pedra em pão.
mas com a própria palavra ele ressalta e ele também quebra a manipulação do inimigo, porque o inimigo ele conhece também a palavra, e às vezes pela palavra ele quer distorcer. Então, ele quer contaminar a igreja, ele quer dizer assim, tu tem um Deus, mas tu está assim, tu está assado. Mas quem conhece a verdade vos libertará. Então, tem pessoas que conhecem um pouquinho aqui, um pouquinho ali, e só fica preso a um contexto. Mas a palavra toda, ela vem para libertar, a palavra ela edifica, a palavra muda história, e é pela palavra que é liberto. Então, a gente tem que comer desse rolo, para a gente abrir nossos olhos espirituais, Amém. Não ficar cego, porque às vezes a nossa visão ela é limitada, porque nós somos pó, somos barro, somos herdeiros do céu, mas temos o nosso pecado original. Só que quando a gente quer se lançar na dispensação do Espírito Santo, que ele venha trabalhar, que ele venha nos encher, porque a sabedoria é um dom do céu, não é da terra, nós somos capacitados só de inteligência, gente. Mas o dom vem do Pai. Amém. E eu agradeço minha oportunidade, as palmas louvam o Senhor. Eu não sei se aqui se bate palma, amém? Me perdoa pelo bater, tempo. Pode aplaudir, aplauda ao Senhor. Amém. Mais alguém? Alguém? Não? Meus irmãos, vamos lá. Risola. A paz do Senhor, irmãos. Essa pergunta que o pastor fez é simples. É uma coisa difícil, mas não é impossível. É sendo parecido com Jesus. Em toda a nossa vida, o que a gente vai fazer, pergunta para você mesmo, será que Jesus faria isso? Aí a gente só pega... Já tem o norte. Isso, demorou. É só isso. Fechou, pastor? Obrigado. Imagina, eu que agradeço. Então é isso, um discípulo de Jesus ouve a voz, segue o mestre, um discípulo de Jesus tem a palavra no coração e está pronto, abastecido pela palavra, e um discípulo de Jesus, ele sempre se questiona, segundo o que os irmãos colocaram, será que Jesus faria isso? Certo? É isso, né, Zola? Amém. Meus amados, um discípulo, ele anda com o mestre, e estando ao lado do mestre, nos nossos tempos atuais, ele faz parte da comunidade, da comunhão com o mestre, da comunhão com Jesus. Então, um discípulo de Jesus participa de uma igreja, certo? Correto? Hoje a gente tem uma turma aí dos desigrejados, então é muito difícil seguir a Jesus sem ouvir a voz dele, sem estudar a palavra. Então, o discípulo de Jesus, ele participa de uma igreja, ele participa de um lugar. E agora vem minha segunda pergunta para você. E eu queria que você refletisse aí no teu coração. Que tipo de igreja você gostaria de participar? Que tipo de igreja você se identifica? Que tipo de igreja, ou qual a característica desta igreja você gostaria de fazer parte? Pensa aí um minutinho. Eu queria que você falasse agora com o irmão do teu lado aí. Olha, rapidinho, espontaneamente, eu gostaria de fazer parte de uma igreja que fosse assim, assim, assado. Fala aí com o teu irmão do lado aí. Sem vergonha, para vocês acordarem um pouquinho aí. Pensa aí rapidinho e fala, olha, eu gostaria de participar de uma igreja que fosse assim. Fala aí. Enquanto eu bebo uma aguinha. Vamos lá, gente. Qual característica que deveria ter essa igreja? Certo? Não, obrigado. Não piora. É que eu tomei café, hein? Certo? Bom, gente, por que eu estou perguntando isso? Que tipo de igreja eu desejo fazer parte? Lembrando que nós estamos falando de discípulos, como eu disse para vocês, diversos assuntos hoje, e falando um pouco da nossa história. Bom, a gente vê por aí, hoje, eu acredito que se vocês estão aqui também é porque vocês observaram isso. Existem igrejas que eu intitulei como nome de igrejas clube. Igrejas clube. O que é uma igreja clube? É uma igreja parecida com um clube. Nessa igreja, elas atendem às características e às dependências dos sócios e dos contribuintes. Essa igreja clube, as pessoas são convidadas apenas para desfrutar dos benefícios de um clube. É um lugar que tem muito lazer, que tem muita festa, que tem muita diversão, e tudo isso é muito bom, não estou dizendo que a gente não pode ter isso, mas é um lugar que tem tudo isso e tem pouco o quê? Pouco compromisso. Pouco compromisso.
Esse é um tipo de organização religiosa que a gente tem por aí, como muitos exemplos que a gente tem visto nos dias atuais. A gente até pode imitar essa igreja, mas uma igreja sem compromisso, que só tem isso, é a nossa identidade? Sim ou não? Não. É esse tipo de igreja que você quer fazer parte? Não, eu também não. Existe também a igreja teatro. A igreja teatro, ela é muito parecida com a igreja clube. Tem muito entretenimento, tem muita música, muita diversão, muito show, muitos eventos, né? Muitos programas, muitas atividades e pouca realidade. Pouca realidade. Esse é o tipo de igreja que você quer participar? Da igreja teatro? Sim ou não? Não, apesar de ter muita coisa boa, mas a gente quer realidade, certo? A gente não quer viver um teatro. Também tem a igreja Pronto Socorro. Acho que essa aí você conhece bastante, né? Conhece muita gente que gosta desse tipo de igreja PS, Pronto Socorro. As pessoas buscam esse tipo de igreja em caso de emergência. Passei por uma emergência, apertou o meu calo, vou correr para o pronto-socorro. Meu dente doeu, vou correr para o dentista, o pronto-socorro odontológico, né? Então as pessoas buscam sempre esse tipo de igreja em caso de emergência. Acidentes de percursos, ou para solucionar alguma questão, algum problema que eventualmente ela tenha, busca um remedinho para curar uma ferida que foi aberta em determinada situação. Então elas correm para receber esse diagnóstico, esse alívio imediato, e logo após que elas recebem esse alívio imediato, elas vão embora. Assim que foram medicadas e ficaram boas, elas não precisam mais fazer parte do pronto-socorro. Essa é a tua identidade? É esse o tipo de igreja? Não que Deus não faça, Deus faça tudo isso por nós, mas esse é o tipo de igreja que você quer participar? Sim ou não, gente? Vamos lá, com voz de quem acordou há 10 minutos. Brincadeira. E também, por fim, existe a igreja supermercado. Não sei se você já ouviu falar da igreja supermercado. Nós inventamos uns títulos aqui, tá? Teatro, supermercado, clube, tá? Porque a gente não vai dar nome a nada. Então é aquelas igrejas que as pessoas buscam para procurar o melhor produto e o produto mais barato. Elas procuram a oferta do dia. Hoje a oferta aqui está legal. Então hoje eu venho aqui. Hoje a oferta lá tem Cláudio Duarte em promoção. Eu vou lá no Cláudio Duarte em promoção. E essa igreja é supermercado, onde as pessoas só consomem. E elas vão lá também, sempre procurando o que está em liquidação. E é uma igreja que a pessoa tem pouco compromisso. É um lugar sem compromisso, sem aliança, sem raízes, aonde as pessoas não estão plantadas. Não estão plantadas. Essa é a igreja supermercado. E quem não está plantado é infrutífero, não produz e somente consome. Então, essas igrejas supermercados normalmente são muito críticas também, sempre criticando os produtos oferecidos em outros lugares. Essa é a igreja supermercado que você quer? Não? Essa é a identidade que você quer viver de igreja? Também não quero. Não é só isso. Apesar que tem muita coisa boa em tudo isso que eu falei. Mas não é só isso que eu quero. Mas existe, meus amados, uma igreja que está lá em Atos do Novo Testamento. Uma igreja de relacionamentos. Uma igreja onde a família é priorizada. Aonde a família de Deus é priorizada. Uma igreja onde a família de Deus nesse mundo é a igreja dos filhos de Deus. Um lugar onde os filhos de Deus se reúnem para ter relacionamento um com o outro. Um lugar onde os filhos de Deus se reúnem para adorar o próprio Deus, para exaltar o próprio Deus, para amar o próprio Deus sobre todas as coisas e o seu próximo como a ti mesmo. Uma igreja onde os nascidos de Deus morreram para a velha vida do passado, deixaram tudo para trás igual Abraão, deixei tudo para trás. Então uma igreja onde os irmãos se amam conforme 1 João 4, do 7 ao 8, que diz assim: amados, amemo-nos uns aos outros, pois o amor é de Deus. Aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Travou aqui, ó, o slide. Então, essa igreja do Novo Testamento é uma igreja baseada nos relacionamentos, baseada na característica de Deus. E sabe qual é a característica de Deus?
o amor. Amém? Como nós somos conhecidos por Jesus, como discípulos de Jesus, se nós nos amarmos uns aos outros, se nós nos amarmos, se essa igreja se amar um ao outro, nós seremos verdadeiramente conhecidos como discípulos de Jesus. Amém? Você está disposto e disponível nesta manhã a continuar sendo um discípulo de Jesus? Amém? Você quer amar o seu irmão que está aqui? Você quer amar o seu pastor? Você quer amar aquele que vai chegar aqui amanhã, depois de amanhã? Você quer servir as pessoas neste lugar? Amém? Você está disposto? Então você está numa igreja de relacionamento, porque quem faz a igreja somos nós. Amém? Amados, eu quero ser essa igreja do Novo Testamento, porque a igreja começa de mim, a igreja começa de você. Eu quero ser uma igreja que se ama mutuamente. Eu quero ser uma igreja que serve ao mesmo Deus. Eu quero ser uma igreja que mantém um relacionamento vivo, amável e agradável com o meu irmão. Eu quero ser uma igreja que ajuda o meu irmão na sua dificuldade. E eu quero ser uma igreja que grita por ajuda também, quando eu precisar ser ajudado. Eu não sei se você quer ser isso, mas eu quero, neste lugar, construir uma nova história com Deus. Eu quero, neste lugar, me dispor para que o Senhor me use e use cada um de vocês. Quando eu digo eu quero que você pense assim para você também, que o Senhor te use neste lugar poderosamente, para que você seja instrumento de Deus, e para que verdadeiramente, neste lugar aqui, e saindo daqui, a gente possa dizer que a Igreja Metodista Wesleyana de Tucuruvi é uma igreja onde tem discípulos de Jesus. Amém? Eu não quero ser chamado de igreja clube, eu não quero ser chamado de igreja teatro, eu não quero ser chamado de igreja pronto-socorro ou supermercado, mas eu quero ser a igreja do Senhor Jesus, a igreja que o Senhor disse: vocês são Pedro, tu és pedra, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. O Senhor não estava falando de Pedro, mas Ele estava falando sobre aquela vida, sobre aquele lugar, sobre aquele povo. Sobre esta pedra, que é Ele mesmo, edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. A igreja de Jesus, as portas do inferno não prevalecem. Amém? Você pode aplaudir Jesus nesta manhã, por você ser igreja de Cristo? Aleluia! Então eu quero fazer parte. Pastor, mas a igreja wesleyana, tudo isso, a gente está se aperfeiçoando, meus irmãos. Queremos ser. Por isso que estamos falando aqui nesta manhã sobre isso. Se não estivéssemos falando é porque não gostaríamos de ser, temos muita coisa ainda a melhorar. Mas queremos ser uma igreja onde as pessoas se amam e se servem de verdade umas às outras. Bom, vamos lá. Como eu disse, diversos assuntos. E nessa igreja, como é que funciona aqui, pastor? Membresia por transferência. A Igreja Metodista Wesleyana recebe por transferências irmãos oriundos de outros grupos evangélicos. A gente recebe com alegria, com gratidão a Deus por enviar cada um de vocês. Nós entendemos que a igreja de Cristo é um corpo, formada por muitas denominações e igrejas locais espalhadas ao redor do mundo. A igreja de Cristo é um corpo, então se sinta muito bem-vindo à família de Deus nesta manhã, neste dia. Algumas igrejas, elas variam, mesmo sendo um corpo, olha lá, crendo no mesmo Deus e professando a mesma fé, algumas igrejas variam quanto a algumas questões. Na forma de governo, na forma de administração, na forma de envolver as pessoas e desenvolver atividades ministeriais. Algumas igrejas variam em questões doutrinárias, quanto à particular interpretação de certas escrituras, e aí eu digo já mais na área teológica. Mas o objetivo da lição de hoje também, de se tornar um discípulo de Jesus, é a gente entender aonde a gente está servindo ao Senhor. Então a gente quer esclarecer hoje para vocês, como fechamento desse nosso curso, né, sobre algumas questões aqui comuns, e a gente quer deixar isso bem claro para os irmãos neste dia, tá? Como é que funciona a nossa igreja. Primeiro, é comum que alguns irmãos que vêm de outros grupos evangélicos, quando eles começam a se integrar na igreja, eles falam algumas frases assim, porque eu também já passei por isso, tá? É normal, é comum. Na minha igreja, aonde eu era, eu fazia assim, assim, assado. Na minha igreja, eu fazia dessa forma.
Aqui vocês fazem diferente. Na minha igreja, eu era isso, isso, isso. Na minha igreja, as coisas aconteciam assim. Não que a gente não aceite sugestões, são muito bem-vindas, muito pelo contrário. Mas nós queremos que, ao final de hoje, você comece a dizer assim: nesse lugar aqui na nossa igreja, não mais na sua igreja, porque agora você faz parte deste lugar. Aqui na nossa igreja, nós juntos vamos trabalhar para melhorar a obra de Deus. Aqui na nossa igreja, eu tenho uma dica, pastor Silmar, aqui na nossa igreja, pastor, a gente poderia fazer assim. Aqui na nossa igreja, pastor, a gente poderia fortalecer os pequenos grupos, glória a Deus, né? Aqui na nossa igreja, a gente poderia, pastor, fazer um louvorzão, porque agora, meu irmão, a tua identidade é aqui nesse lugar. As coisas velhas, como Abraão, ficou lá para trás. Ur dos Caldeus passou. E agora você está caminhando juntamente com esse povo aqui, para Jerusalém Celestial. Amém? Então você faz parte, a sua identidade é aqui na nossa igreja. Certo? Então, vamos lá. Pois não, leva ali, Pazini. Isso aí, me ajuda, gente, pergunta aí. Pastor, a paz, igreja. A paz. Pastor, eu conheço uma irmã que ela questionou a gente, que aqui nós temos a Santa Ceia todo primeiro domingo do mês, né? Sim. E lá uma vez por ano. Qual a diferença? Olha... Que ela falou que não é correto fazer, por exemplo, todo mês, né? Que na Bíblia diz que é só uma vez por ano. Não. Na palavra não fala de tempos, não, de maneira alguma. Santa Ceia, vamos lá, rapidamente. Remete à comunhão. É os filhos sentando na mesa do Pai. É comunhão, certo? Eu acho que até uma vez por mês é muito pouco. Eu acho que a gente tinha que fazer Santa Ceia todas as vezes que a gente se senta junto. Não é isso, pastor Daniel? A gente tem que ceiar sempre junto, porque ceia é comunhão. E Jesus disse para a gente fazer isso em memória dele. E anunciando a morte dele até que ele venha. Imagine se eu sou seu irmão e só se reúno contigo uma vez por ano. Vai ficar uma lacuna muito grande para a gente estar junto, não é verdade? Então o ideal é que a gente sempre esteja junto. Então Santa Ceia é comunhão e a palavra não diz nada sobre tempos. A palavra diz que Jesus se reuniu com seus discípulos, ceiou, né? E hoje a gente vai falar alguma coisa também dessa reunião, ceiou com seus discípulos e disse: façam isso sempre em minha memória. Sempre que vocês estiverem comendo deste pão e bebendo desse cálice, vocês vão estar anunciando a minha morte até que eu venha. Amém? Então, ceia é para fazer sempre que possível. Pastor, licença. Pois não. Nós somos igual um carro. Se a gente não abastece pelo menos uma vez ao mês, como a gente vai prosseguir? É verdade. O pastor falou que tem que ser mais, toda semana. Porque além da ceia, é remissão dos pecados. A gente vem aqui para renovar nossos votos com Deus. Renovar. E pagar com Deus e com os irmãos. E com os irmãos. E renovar a sua vida de santidade com Deus. Sim. Se a gente deixar uma vez por ano, a gente vai ficar com a vida muito cheio de bagagem de pecado. Concorda? Então Sim. tem que ser uma vez por mês ou por semana. Amém, pastor? Obrigado. Imagina, eu que agradeço. Vamos lá. Processo de transferência. Isso nós vamos citar agora, irmãos, que esse é o nosso novo modelo, tá bom? No processo de transferência. Vamos lá, o que diz? Quando chega um novo membro na nossa igreja, um novo discípulo de Jesus, a primeira coisa é participar desse curso, tá? Então, nós estamos falando para ficar bem claro aí para todo mundo. Depois ele preenche uma ficha de cadastro, né? Transferindo e justificando a sua transferência. Ele providencia uma carta, e se não for possível, essa carta ele pode conversar com o pastor, porque nem todo lugar dá carta de transferência, e ele tem que declarar a partir de agora que está de acordo com a visão e com as normas da igreja, para depois não ser surpreendido, por isso que a gente está fazendo esse curso, certo? E após, ele vai ser recebido oficialmente na igreja quando o pastor, e no caso nós sempre usamos o nosso pastor titular, que é o pastor Silmar, ele te receber como membro, tá bom? Mas você já faz parte da família, amém? Então, vale só a gente citar isso daí. Quando o irmão vem de outra igreja wesleyana, tá? O que acontece? Basta apenas o pastor da igreja local que ele está se comunicar com o pastor oficial da igreja, que no caso é o pastor Silmar. E com esse comunicado enviar uma carta de transferência. Bom, como é que a nossa igreja se organiza? Como eu disse, hoje é bem teórico algumas partes, né?
A gente se organiza de forma geral, né? O que é o geral? A igreja, a denominação geral. Nós nos organizamos de forma regional, que são regiões, que eu já vou explicar para vocês o que é. De forma distrital, são distritos dentro dessas regiões. E de forma local, que é aqui aonde nós estamos. Bom, isso aí segundo o nosso estatuto. A Igreja Metodista Wesleyana é uma denominação genuinamente evangélica, de princípios bíblicos. Se organiza administrativamente com um sistema de governo centralizado de regime episcopal. Todo mundo sabe o que é regime episcopal? Episcopal é a igreja que tem bispo no governo. É uma igreja episcopal, com a seguinte estrutura eclesiástica. Vamos lá. Primeiro, denominação, Igreja Metodista Wesleyana. Aonde você for hoje, você faz parte dessa Igreja Metodista Wesleyana. Ela não é dividida entre si. Não existe Wesleyana 1, Wesleyana 2, Wesleyana Avivada, Wesleyana 3. É a Igreja Metodista Wesleyana. Pastor, eu fui lá na Bolívia e encontrei uma Igreja Metodista Wesleyana. Amém, irmão, você faz parte dessa igreja. Certo? Então, é a denominação. Essa denominação, ela é dividida em 8 regiões eclesiásticas. O que significa isso? Para você compreender bem essa parte. 8 regiões. Lembra que eu falei que nós temos bispos? Sim? Nós temos 8 bispos eleitos a cada 6 anos no nosso concílio geral. O bispo mais votado nesse concílio geral, nós somos uma igreja democrática, ele se torna o bispo geral da denominação. Ele pode ser neste mandato, mas no outro ele não tem a plena certeza que ele será, porque os delegados da igreja vão votar nesse concílio geral, que é feito a cada 6 anos. Então lá são eleitos o mais votado como o bispo geral, e os outros 7 como bispos de regiões eclesiásticas, apesar que nesse último concílio o geral também toma conta de uma região. Então nós temos 8 regiões eclesiásticas. E você está aqui na terceira região eclesiástica. O que é a terceira região eclesiástica? Ela é formada pelo estado de São Paulo, o estado de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, além da região missionária aqui da América Latina, Bolívia. Vocês viram que nós estivemos aqui com os missionários, né? Bolívia, Paraguai, Argentina, Chile, onde mais, pastor? Peru também tem, né? Peru também, né? Colômbia. Então, essa é a terceira região, formada por esses estados e esse campo missionário que eu citei para você. E o bispo da terceira região é o bispo Simvaldo Correia Coelho, que é irmão do pastor Silmar, o irmão mais novo do pastor Silmar. Todo mundo conhece o bispo aqui, não? Sim? Então, o bispo, ele é o responsável por esses lugares que eu falei para vocês. E dentro dessa terceira região eclesiástica, existem distritos. O que é o distrito? O distrito é um lugar onde tem uma igreja maior. Aqui é o distrito de Vila Nive, agora vai ser chamado Tucuruvi. E ao redor aqui do distrito de Vila Nive, nós temos as congregações que são próprias da igreja de Tucuruvi, e temos também as outras igrejas que fazem parte desse distrito, que no caso aqui é Tucuruvi, Horto Florestal, Jaçanã, Jova Rural e Mairiporã. Tem mais alguma que eu esqueci? É Vila Constância, é congregação, né? Então, essas igrejas fazem parte desse distrito. E nesse distrito, nós temos um supervisor distrital. Você vai ouvir muito essa palavra aqui, chamado SD. Quem que é o SD desse distrito? Vocês sabem? É o pastor Márcio Santos, certo? Ele é o supervisor de todas essas igrejas. Nosso pastor Márcio, que está de férias agora, viajando. Então, dentro desses distritos, nós temos as igrejas locais. E aqui é uma igreja local. Tucuruvi é uma igreja local, cujo pastor responsável por este lugar e pelas congregações que estão em volta deste lugar é o pastor Silmar Coelho, tá? Que são essas congregações aí, os 5 que eu citei para vocês. E uma forma da igreja se organizar também é através dos pequenos grupos denominados GECEL. Muita gente me pergunta, pastor, o que é GECEL? Então a gente decide falar melhor pequeno grupo, mas GECEL é uma sigla que a nossa igreja, a nossa organização usa para dizer que é Grupo de Crescimento, Evangelismo e Unidade, tá? GECEL, Grupo de Crescimento, Evangelismo e Unidade. Então GECEL e pequeno grupo é a mesma coisa, certo? Alguma dúvida?
Não? Tranquilo? Bom, essa parte é teórica, né? Vamos lá. Campo ministerial. Como é que essa igreja aqui se organiza? Nós temos aqui diáconos e temos aqui presbíteros. Mas o campo ministerial, no nosso estatuto, segundo a ordem sagrada, é composta. Nós não temos pastoras. As pastoras nós chamamos aqui de missionárias. Nós temos missionárias, pastores, ministros e bispos. Certo? Missionárias, pastores, ministros e bispos. Irmãos, quanto a essa parte teórica, vocês têm alguma dúvida? Sim ou não? Se tiver, pode levantar a mão aí, o Pazini leva o microfone. Acrescentar alguma coisa, pastor Daniel? Leva lá no Risola. Lá. Oi? Quem é ministro? Na igreja? Quem é ministro da nossa igreja, pastor? Esse ministro é o irmão mais antigo da igreja, que ele é consagrado no concílio a ministro. O pastor Silmar é ministro, pastor Daniel é ministro, pastor Ademir é ministro, o pastor Daniel e o pastor Ademir já são jubilados, mas são ministros, pastor Márcio é ministro, tá? Daqui da igreja. Não, o pastor Vinícius só ministra aqui, mas não é ministro não, ele é só pastor. Tá bom? A missionária Ana Lu lá, vai lá, Pazini, ajuda aí, complementa a missionária. Lá atrás, ó. Gente, eu sei, é um pouco didático isso, mas a gente precisa citar, tá bom? Obrigada. Okay? No caso dos ministros, o pastor, ele não poderá também aceder a alguns cargos. Sem ser ministro, isso. E o ministro, ele já poderá ser candidato a Bispo, secretários, a secretarias regionais, secretarias gerais e até ao episcopado. Sim. Para ser, então, um bispo. Já um que tem só a posição de pastor, não pode. Aí ele não poderá aceder a esses cargos. Sim. É só um adendozinho para... Mas nós não chamamos ninguém de ministro. Não, né? isso. Pastor Daniel, nós chamamos... Seria só pastor Ministro mesmo. Daniel, não. Nós chamamos ele de pastor Daniel. Ministro Silmar, não. Pastor Silmar. Como eu disse, o ministro é uma pessoa que já tem um tempo maior de denominação, uma igreja, uma pessoa formada num curso teológico de ordem... como é que diz, de ordem bacharelada, né? Aí ele pode ser um ministro. O pastor também precisa ter o bacharel em teologia, oficialmente, né? Pela igreja, certo? Beleza? Mais alguma dúvida? Não? Bom, nessa parte agora a gente volta um pouco para alguns entendimentos, alguns conceitos da palavra. João 14, 21 diz assim, ó, quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é que me ama. Aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também amarei e me revelarei a ele. Quem tem os meus mandamentos, obedece. Esse é o que? Me ama. A gente vê uma história na Bíblia aqui que fala sobre o profeta Oséias, e a Bíblia cita ele como profeta do amor. Não do amor erótico, ou o amor de amizade, o amor erótico nós chamamos de eros, tem o amor fraternal, mas o amor incondicional, chamado amor ágape. Um amor que não se mistura com desejos de posse, e não se mistura com vontade de dominar ou explorar as outras pessoas. Não é um amor por piedade, ou por cumprimento de deveres morais e religiosos. Este amor, ele nasce da disponibilidade do coração, de ir ao encontro do próximo e mostrar o amor que nos torna sensíveis também diante de Deus. Por que eu quero dizer isso para vocês hoje? Porque um dos nossos princípios é o amor. E esse amor, eu coloquei ele como fios de barbante. O que é fios de barbante? Deus construiu uma imensa, está escrito lá, estrutura de poder, chamada reino dos céus, por meios de sutis fios de barbante. Bom, pastor, o que significa isso? Olha lá, laços de autoridade e submissão. Fios de barbante são laços de autoridade e submissão, muito frágeis e de fácil ruptura. Certamente o fio de barbante se romperá se houver uma tentativa de criar autoridade pelo medo, pela culpa
ou pela pressão. Qual que é o entendimento disso? A gente entende que amor, ele não pode ser comprado, o amor ágape, nem exigido. Então, tudo que nós fazemos aqui na igreja, nós fazemos voluntariamente, por amor a Deus. E se a gente se perde no meio disso, achando e querendo exercer poder ao invés de autoridade, a gente rompe facilmente esses laços criados, porque a gente não quer ser mandado, mas a gente quer fazer em amor. Correto, meus irmãos? Deu para entender que esse é um dos princípios nossos aqui, ó. A hierarquia de poder no reino é mantida pela submissão voluntária. Submissão. Eu sou submisso ao meu pastor, ao meu líder, voluntariamente, não é porque ele gritou comigo. Porque também estamos falando isso, para você entender isso bem e que você também vai futuramente se tornar um líder aqui. Faça sempre tudo com muito amor. E a autoridade é exercida sobre aqueles que a essa submissão se sujeitam voluntariamente. Ou seja, nós queremos que você, neste lugar, trabalhe com amor, voluntariamente, sem querer colocar pressão, que você também não vai receber pressão de alguém nesse sentido, e se você receber, está errado. Você se comunica a nós. Ó, poder, faculdade ou direito que força alguém fazer sua vontade. Isso é poder. Forçar alguém fazer a sua vontade, por causa da sua posição ou força, mesmo que a pessoa preferisse não fazer. Não tem aquele ditado? Quem manda pode, quem tem juízo obedece, mas esse ditado não serve aqui. Talvez sirva no nosso meio empresarial, né? Talvez sirva lá no trabalho, né? Que a gente tem um chefe, aqui você tem um líder. Então aqui você não vai ter chefe, você vai ter líder, certo? Aqui você também não vai ser um chefe. Aqui você vai ser um líder que inspira as pessoas. Porque você não vai ter poder, porque você vai ter autoridade dada por Deus. Certo? Autoridade é a habilidade de levar as pessoas a fazerem de boa vontade o que você quer por causa da sua influência pessoal. Certo? Quando a gente pensa em autoridade, nós já ouvimos isso, né? Olha, o meu pastor, meu líder me inspira tanto, que eu faria muita coisa por essa igreja. Né? Jesus me inspira tanto, porque Jesus tem autoridade na minha vida, porque eu faço tudo por Ele, porque eu faço em amor, como Oséias. Oséias, Deus mandou ele casar com uma prostituta, ele ter filhos com essa prostituta, e ele fez tudo isso em obediência, em amor a Deus. Não só pelo poder, mas ele sabia quem era a autoridade na vida dele. Certo, meus irmãos? Essa parte de poder e autoridade, deu para entender? Que tudo aqui a gente tem que fazer voluntariamente, sendo liderado ou sendo líder, sabendo que a gente faz isso com amor. O próximo, um outro princípio, é o princípio da honra. Olha o que diz lá em João 13:5. Depois disso, derramou água morna na bacia e começou a lavar os pés dos seus discípulos, enxugando com a toalha que estava em sua cintura. Depois disso, derramou a água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos. Jesus fez isso. O que significa isso? O que é lavar os pés uns dos outros? Vou deixar vocês falarem um pouquinho, porque só eu estou falando. Vamos lá. Fala aí, Avelino, o que é lavar o pé um dos outros? Pastor, eu entendo que, nesse caso aí, é o maior exemplo de humildade que Jesus nos deixou, né? Ele, sendo o mestre, ele se humilhou lavando os pés dos discípulos. Então, isso Sim. É um exemplo para nós sermos mais do que irmãos, né? Amarmos realmente uns aos outros. Mas é um exemplo que só Jesus fez. Ele diz assim, como eu fiz, façais. Amém. Vós também. Então, o exemplo é para ser cumprido. É para ser cumprido. Não é só Jesus fez e eu não faço nada, né? E aí, gente, o que é lavar os pés uns dos outros? Vamos lá. Quem está com vontade? Quer falar? Turma? Leva ali. Espontaneamente, né? Vocês viram, né?
A paz, queridos. A paz. Eu entendo como servir o corpo, né? Servir o corpo. E também o maior no reino de Deus, ele é o menor. Há uma grande diferença no reino de Deus, né? Que o maior serve o menor, mas não deixamos de ser todos iguais. Servir uns aos outros, isso aí. Vamos lá, mais um. Quem vai gostar, quem quer, quem deseja. Pastor Natan, por favor, nos ajude. Nesse contexto, toda vez que alguém pergunta para mim sobre a questão de o que é ser pastor, eu falei, alguém que foi rebaixado. Sim. Não, mas pastor não é ser promovido? Então, quando você olha para os olhos do dono das ovelhas, quem é mais importante, a ovelha ou o pastor? Sim. Então, esse princípio de honra rebaixa a gente, nos faz servos ainda inferiores, porque somos servos obrigados a cuidar de servos. Né? Isso, muito bem. Então, é uma honra que só existe no reino dos céus, que você, ao invés de ascender, você desce. O maior nessa terra é o menor no reino dos céus. Maior é quem serve. Então, Jesus ele deu um exemplo aqui. O que significava, entre a cultura judaica, lavar os pés? Significava, ou era um sinal, de hospitalidade, de receber bem aquele que chega no espaço, em casa, que chega naquele lugar. Nós vemos que Abraão, ele recebeu aqueles visitantes de Mane e pediu para que o pessoal lavasse o pé daqueles visitantes. Também era comum que o discípulo lavasse os pés do seu mestre, né? Da sua esposa ou a esposa do seu esposo, e os filhos lavarem o pé dos pais. Mas Jesus fez ao contrário. Jesus lavou, ele sendo mestre e Senhor, lavou os pés dos seus discípulos. Meu amado, lavar o pé é cuidado, lavar o pé é amor, lavar o pé é serviço, lavar o pé é entrega, é se importar com a estrutura, porque os pés são as nossas estruturas. É se importar com a estrutura do nosso irmão, é se importar com a caminhada do nosso irmão, é estar junto a ele. Esse é o maior sinal de autoridade de Jesus, é a maior lição de como ser um líder. Então, se você quer ser um líder, a primeira coisa, como bem colocou o pastor, aprenda a lavar os pés do teu irmão. Mas, pastor, então o que a gente vai ter que fazer? Vai chegar todo mundo descalço aqui, com o pé sujo, a gente vai jogar uma bacia e vai lavar? Não, não nesse sentido, porque hoje, graças a Deus, a gente usa sapato, né, meu irmão? Tem ninguém descalço aí não, né? Não, né? Então hoje a gente usa sapato, já tênis, né? Então a gente hoje não precisa fazer este ato que era feito naquela época. O que significa? Qual é o símbolo disso? É servir nosso irmão. Amém, meus amados? Então, um dos princípios da honra é a gente servir uns aos outros. Cuidar dos pés é sinônimo de cuidado com a própria vida. Tá? E dessa lição, a gente extrai algum princípio, ou seja, o princípio da honra, que está escrito lá, ó, a honra é a chave essencial para experimentarmos a vida de Cristo em nós. A honra é a chave, ó, presta atenção, essencial para experimentarmos a vida de Cristo em nós. Cuidar dos pés não deve ser uma obrigação ou imposição, mas um gesto de amor. Só quem ama, só quem tem esse amor ágape, esse amor aí de Oséias no coração, é capaz de abaixar e lavar os pés das outras pessoas. Pois não? Existia igreja? Tem uma igreja intitulada Lava Pés, né? Não sei se é católica, se alguém souber. Tem uma igreja, né? Do Lava Pés, né? Mas não adianta a gente ter o título e não fazer, né? Não adianta a gente ser chamado de lava-pés e a gente não lavar no bom sentido da palavra, entendendo o que essa palavra diz. E lavar os pés é amar, é isso mesmo, digníssimo. Então, honra é a chave essencial para recebermos de Deus
E é exatamente por este motivo que o inimigo das nossas vidas, o inimigo das nossas almas, simplesmente eliminou o verdadeiro poder da honra. Em muitos lugares hoje não é ensinado sobre o que é honra. Tem um livro fantástico, tem um livro excepcional do John Bevere. Vou até falar com o pastor Silmar, porque eu já vi esse livro na sala dele, né? Da gente fazer uma proposta da igreja, está lendo esse livro que fala sobre o princípio da honra. Alguém já leu esse livro aqui? Não. É um princípio, já leu, pastor? Já. É um princípio fantástico. O que é honrar uns aos outros? E às vezes, sabe o que acontece? A gente não é abençoado por desonra, por falta de honra, né? Eu não vou citar tudo, porque o tempo já também não dá mais. Mas em Marcos 6,15, diz assim: por causa da incredulidade dele, Jesus só pôde fazer alguns milagres, ou melhor, nenhum milagre naquele lugar, exceto impor a mão sobre uns poucos doentes e curá-los. Em Marcos 6, do 3 ao 4, alguma coisa impediu Jesus de fazer milagre em Nazaré. Olha o que eles diziam: não é este o carpinteiro, filho de Maria, o irmão de Tiago, José, Judas e Simão? Não estão aqui conosco as suas irmãs? E ficaram escandalizados por causa de Jesus. Então sabe que Jesus respondeu para eles? Só em sua própria terra, entre os seus parentes e em sua própria casa, que um profeta não tem honra. Então Jesus não pôde fazer milagres naquele lugar, porque o povo que estava naquele lugar não honrou Jesus. E um dos princípios que nós precisamos diariamente aprender é honrar uns aos outros. Honrar meu irmão, honrar o meu pastor, respeitar o meu líder. O irmão é diácono da igreja, eu honro o meu diácono, eu honro o meu presbítero, eu honro os meus pastores, eu honro o meu líder de pequeno grupo, eu honro o ministro de louvor. Amados, se a gente quer ser abençoado, além de honrar a Deus, a gente tem que honrar os nossos irmãos. Percebam que nesse texto, eles desonraram Jesus e toda a família de Jesus. E por isso Jesus não pôde fazer nenhum milagre em Nazaré. Honra, valorização, algo precioso de peso, apreciação, estima, olhar favorável, respeito. Desonra, não demonstrar respeito ou valor, tratar alguém como comum, superficialmente. Desonrar é também tratar alguém de modo vergonhoso ou humilhoso. A honra pode ser demonstrada com uma atitude, uma palavra, até mesmo um pensamento, mas toda a verdadeira honra tem origem no coração transformado, e flui de um coração que teme a Deus. Amém? Outro princípio, rapidamente, lidando com as ofensas, e está errado ali que ofensas é com S, lidando com as ofensas, tá? Leitura de Marcos 7, do 24 ao 30, uma mulher grega de origem sírio-fenícia foi até Jesus pedir ajuda, pedir para que ele libertasse a sua filha de um demônio, e a única resposta que o Senhor deu foi: deixa primeiro, Jesus estava testando essa mulher, deixa primeiro que se fartem os filhos, porque não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Isso seria uma ofensa para uma mulher de qualquer cultura. E se aquela mulher tivesse recebido isso como ofensa, tivesse retrucado ou explodido ali com Jesus, e não tivesse honrado Jesus nesse momento, ou tivesse ido embora naquele momento, a sua filha não teria sido curada ou liberta. Porque o princípio da gente aprender a lidar, para a gente aprender a perdoar. Estamos no meio de pessoas que não são perfeitas, mas que estão procurando a santidade, a santificação do Senhor. Então, aqui talvez você, em um momento da tua vida, você possa sofrer uma ofensa ou ofender alguém. Mas qual que é a chave da honra? Qual que é a chave da vitória diante disso tudo? É o perdão. Amém? Imagina, se essa mulher tivesse ido embora, a filha dela não teria sido curada. Muita gente, por muito menos do que isso, vão embora da igreja. Ah, o irmão falou torto. Amado, nós somos discípulos de Jesus. A gente não larga a presença de Deus por nada.
Se o irmão falhar comigo, agora entra a parte controversa do que é ser cristão, o que é ser menor, o que é lavar os pés. Se o meu irmão me ofendeu, o que eu faço? Eu perdoo. Eu perdoo. Se ele me machucar, eu perdoo. Porque assim como eu perdoo, eu também serei perdoado. Amém, meus amados? Amém? Então, essa mulher honrou ao Senhor. E ela disse o seguinte: sim, Senhor, mas os cachorrinhos debaixo da mesa comem as migalhas das crianças. Então, Jesus disse para ela: por causa dessa palavra, você pode ir, e o demônio já saiu da sua filha. Amém? Por causa da sua palavra, por você ter entendido que eu sou o Senhor, que eu sou o Deus Todo-Poderoso, que eu sou o Salvador da humanidade, por você ter me honrado, por você não ter, nesse momento, levado isso como um desrespeito da minha parte, mas você tem entendido, porque Jesus não queria que aquela mulher fosse a ele somente atrás de um pronto-socorro, como nós dissemos aqui no começo. Jesus gostaria que aquela mulher entendesse que ele era o Senhor da vida dela, e aquela mulher recebeu a cura, porque ela honrou Jesus. Amém? O Senhor da tua vida é aquele que está aqui. Amém? Aquele que governa, aquele que domina, aquele que tem todo o poder. Meus amados, tem também um outro princípio que não dá para citar todo, mas é o princípio da reciprocidade. Porém, se você achou que não deu para ver tudo, nós produzimos a nossa apostila, tem tudo aqui, toda essa lição de hoje, todas as demais 7 lições estão aqui nessa apostila. Está muito bem feito, ó, muito bonitinho, ó a capa, ó, legal, tá? E a gente conseguiu até abaixar aquele custo que eu tinha falado para vocês. Conversei com o irmão Célio, ele nos ajudou, nos abençoou. Ela está colorida, com capa encadernada, por isso aumenta um pouquinho o custo. Então ficou por R$25 cada apostila dessa, tá? Tem 73 páginas. Então você pode adquirir com todo esse conteúdo e estudar na tua casa. Isso serve para você ensinar também grupos familiares, para você fazer devocional com a tua família, porque essas lições são essenciais para a prática cristã. Então, se você desejar uma apostila dessa, você me procura, tem algumas hoje que já foram encomendadas. A gente trabalha por encomenda para a gente não desperdiçar material, né? Logo, logo nós vamos publicar isso numa gráfica, aí a gente vai ter várias disponíveis. Mas se você quiser adquirir a sua, você me procura, tá bom? Ou algum pastor, algum líder, pode procurar o pastor, cadê o pastor Natan? Procura o pastor Natan também, tá bom? Que está ali no cantinho, certo? Então, princípios de reciprocidade. A justiça, uma frase de John Stott: a justiça do coração só é possível naqueles em quem o Espírito Santo operou a regeneração e nos quais agora ele habita. Nós, em outra lição, citamos aqui alguns mandamentos recíprocos. São 25 mandamentos recíprocos. A primeira parte, criando relacionamento. Só como que a Bíblia ela é rica, meus amados. Ela nos ensina a cuidar como igreja um dos outros. Ó, amem uns aos outros. Tem os textos lá. Acolham uns aos outros. Saudem uns aos outros. Preocupem-se com o bem-estar um dos outros. Romanos 15, do 1 ao 3. Sujeitem-se uns aos outros. Suportem uns aos outros. Confessem seus erros. Perdoem sempre uns aos outros. Mandamentos que protegem os nossos relacionamentos. Não julguem uns aos outros, não falem mal uns dos outros, não se queixem uns dos outros, não se mordam, por favor, hein? E nem se devorem uns aos outros, não façam comparações uns aos outros, não mintam. Mandamentos de edificação mútua. Incentivem uns aos outros, se orientem, se encorajem, aconselhem-se, falem entre si com salmos, ou seja, falem entre si coisas boas. Palavra de Deus traga esperança, traga alegria uns aos outros, cantem. E mandamentos de serviço mútuo, sirvam uns aos outros, sede mutuamente hospitaleiros, sejam gentis, sensíveis uns com os outros e orem uns pelos outros. E aqui nós estamos e vamos já terminando a lição de hoje, diante desse grande desafio da vida cristã, de sermos a igreja do Senhor e de sermos parecidos com Jesus. Amém. Amado, sei que é muita coisa hoje, mas a gente vai estudar.
tudo isso, e a gente vai pegar essa apostila, não estou fazendo merchan não, tá bom? A gente que eu não ganho nada aqui não. A gente vai pegar essa apostila, a gente vai entender ela melhor e a gente vai se tornar aquela igreja de relacionamento, aquela igreja que se ama, aquela igreja que se cuida, aquela igreja que edifica uns aos outros, aquela igreja que Jesus disse, é essa minha igreja, que as portas do inferno não prevalecem, é essa igreja que eu quero fazer parte. Essa igreja tem teatro? Tem. Essa igreja tem evento? Tem. Essa igreja tem trabalho? Tem coisa para o jovem, para o adolescente, para o pessoal da melhor idade? Tem. Mas essa igreja, ela não tem só programas, essa igreja verdadeiramente se ama, se edifica e serve uns aos outros, e é dessa igreja que eu quero fazer parte, e é essa igreja que chegará no céu como a igreja triunfante do Senhor Jesus. Não é marketing, meus amados, não é propaganda, não é apenas você vir neste lugar, mas é você vir aqui para adorar a Deus e para servir uns aos outros, é você vir neste lugar para cada dia você se tornar mais parecido com Jesus, parecido com o primogênito, né? Hoje, quando nós não temos Jesus, nós parecemos e temos a herança de Adão, parecemos com Adão, um homem errante, mas quando a gente crê no Filho de Deus, agora enviado, e a gente recebe Ele como Senhor da nossa vida, a gente se torna novamente filho de Deus, e parecido com o primogênito que é Jesus, amém? Então, aqui é uma parte mais burocrática, eu vou deixar para que depois vocês vejam em casa, tá? É legal vocês acertarem sempre o passado, liberar o perdão, como eu disse, né? A recomendação pastoral é, se alguém te ofendeu, que você ore por essa pessoa, que você conceda arrependimento, que você entregue tudo nas mãos de Deus. E aí tem o nosso termo de compromisso, né? E eu acho que a gente pode, para encerrar, 10:03, a gente pode ler só esse termo de compromisso e terminar a nossa aula de hoje. Qual é o nosso termo de compromisso aqui na igreja? Reconhecendo a nossa responsabilidade com o reino de Deus, como membro do corpo de Cristo, e que é a sua igreja. Eu me comprometo, então, em minha vida diária, na minha família, no meu trabalho e na minha igreja, amar a Deus e a sua palavra e honrar a minha família, respeitar a vida e a dignidade de cada pessoa sem discriminação ou preconceito, dar sempre preferência ao diálogo, à escuta, não à difamação e não rejeitar ninguém. Promover um comportamento amigável, hospitaleiro, aos que chegarem sempre à minha vizinhança, no meu trabalho, na minha igreja, ser sempre hospitaleiro, aqueles também que chegarem à minha escola. Contribuir para o crescimento da minha igreja local, com ampla participação, participar, ser ativo, meu amado, nas atividades e no serviço ao próximo. Trabalhar incansavelmente em favor da verdadeira vida cristã, em favor dos pobres, da viúva, dos órfãos, dos necessitados, assim como Cristo fez. Honrar minhas autoridades e as pessoas a quem eu sirvo, e participar da vida da igreja. Participar, vocês são a vida dessa igreja, amando, servindo e contribuindo para a expansão do reino de Deus. E eu termino dizendo que é um privilégio ter você ao nosso lado. A nossa história já é muito especial. Amém? Presbítero Wesley, vem aqui. Deus te abençoe em nome de Jesus. Hoje tivemos conhecimento espiritual e uma parte bem didática, mas eu creio que vocês foram abençoados nessa manhã. Quem foi abençoado? Quem foi abençoado? Quem recebeu de Deus aí? Amém? Quem recebeu de Deus nesse curso todo aí? Dá para dar um glória a Deus aí? Oh, aleluia! Deus seja louvado. Deus te abençoe. Estamos à sua disposição. Participe de um pequeno grupo. Nós iniciaremos agora um treinamento para voluntários. Gostaria que você servisse a Deus se tornando voluntário. Depois nós teremos um treinamento para líderes da igreja, líderes de pequenos grupos em especial. Participe também. Deixa Deus te usar, meu irmão. E seja um instrumento abençoador deste lugar. Abençoado e abençoador neste lugar, em nome de Jesus. Amém.